começando mais um Conexão Médica e hoje eu tenho um convidado que é um convidado que vem seguido aqui no Conexão Médica, mas que a gente adora todos os esclarecimentos que ele traz. Dr. Gustavo Kuhn Pfeiffer, médico, especialista em coloproctologia, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado nessa mesma universidade e já tendo viajado para estudar no Japão por 9 vezes e tendo recebido licença para atuar naquele país em 2024. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite novamente. Vamos lá. Hoje eu quero te mostrar uma coisa que eu acho muito poderosa. A internet encurtando distâncias na medicina. O Gustavo postou uma técnica simples, com um acessório que ele usa no dia a dia para facilitar as colonoscopias difíceis. E um tempo depois, ele recebeu uma mensagem de um médico italiano dizendo que usou a ideia para conseguir tratar uma paciente. Gustavo, conta pra gente essa história. Bom, o que acontece é o seguinte, né? Primeiro vamos mostrar o que é o acessório. Eu vou mostrar para vocês. É um acessório extremamente simples, né? Uma coisa bem simples. Obrigado. Então, assim, ó, isso aqui é uma tábua plástica, né? E, bom, o que tem a ver essa tábua plástica com de repente, em que ela contribui na realização do exame, né? É que, na verdade, as pessoas têm que entender que o intestino grosso não é um tubo reto, né, para começar. Então, assim, ó, ele tem ângulos, tem alças, né, e nós temos que tentar minimizar, né, na verdade, ampliar esses ângulos para tentar retificar o cólon para permitir mais facilmente a passagem do aparelho. E como o intestino grosso apresenta partes que são móveis, né, e outras partes estão aderidas à parede posterior do abdômen, muitas vezes, isso é uma questão física, né, quando o aparelho é empurrado, ele acaba alongando, né, o intestino. Isso provoca dor, faz com que o aparelho não progrida, né, e essas alças intestinais, elas então se projetam muitas vezes para a parede anterior do abdômen. É por isso que existe uma técnica para facilitar a realização do exame, que seria a compressão do abdômen de maneira manual, né, manualmente. E essa compressão abdominal, ela é realizada, na verdade, pelos técnicos de enfermagem, pela equipe de enfermagem. E existem descrições, trabalhos no mundo inteiro, mostrando que como a manipulação do paciente, não só a compressão abdominal, mudar a posição do paciente na mesa de procedimento, etc. e tal, acaba causando lesões nesses profissionais, né? E muitas vezes afastando os profissionais do trabalho. E então se buscam, né, maneiras de minimizar esse tipo de facilitar o exame e minimizar a possibilidade de lesões nos profissionais de enfermagem, tá? Então, na verdade, alguns dispositivos até são comercializados, né? Como o Colon Wrap, que é um dispositivo que é colocado como se fosse uma faixa compressiva que é colocada no abdômen do paciente desde o início do exame e é mantida durante todo o exame. E dizem, né, tem trabalhos mostrando que esse acessório aí realmente melhora o desempenho da colonoscopia. O problema que eu vejo nele, né, é que, primeiro, é um acessório que eu não sei do preço atualmente, né, mas certamente é bem mais caro que uma tábua plástica que você compra no supermercado. E ele é empregado desde o início do procedimento. Então, se a alça já está mal posicionada, né, está no abdômen, ela vai continuar daquele jeito ali, talvez não facilitando assim tanto o exame, né? E ela está ali e ela fica, né? Agora, essa tábua, ela vai, na verdade, ela vai impor uma força contrária à projeção do aparelho. Sim. Então, em oferecendo a resistência, esse aparelho não vai se deslocar contra a parede abdominal e vai seguir o trajeto intestino grosso, né? Então, isso, na verdade,
essa ideia aqui, isso aqui não é uma ideia minha. A ideia foi comprar tábua. Mas essa concepção, eu tive acesso a um artigo que eu nunca mais consegui recuperar, um artigo científico, há muitos anos atrás, isso foi certamente na década de 90, né? E que falava, então, tinham desenvolvido um acessório que era plano, rígido, para fazer esse tipo de compressão. Aí eu pensei, né, de usar essa tábua aí e realmente a coisa funciona, é impressionante. Tanto que a equipe de enfermagem, as equipes de enfermagem de todos os hospitais onde eu trabalho, toda vez que tem contato, né, por exemplo, uma funcionária nova, um funcionário novo que tem contato com essa técnica quando eu emprego, eles ficam fascinados e dizem assim, poxa, por que os outros não utilizam, né? Porque a gente tem que ficar comprimindo com o abdômen, ou com as mãos do abdômen. Por que o hospital não compra? Né? Então, eu vou comprar uma para os médicos usarem. Os comentários são diversos, né? Mas realmente funciona. E essa questão que você abordou desse médico italiano foi o seguinte, eu postei isso no Facebook. E ele teve acesso a isso, né? E lembrou de um caso difícil. Aí ele reportou isso para mim, escreveu para mim, reportando um caso difícil em que tinha uma lesão que ele tinha que biopsiar no intestino e ele não conseguia chegar com o aparelho, né? Compressão abdominal e tudo mais, não conseguia chegar no aparelho. Aí ele lembrou da minha exposição no Facebook, quando a apresentação dessa técnica, viu o notebook do anestesista, pediu o notebook emprestado, usou o notebook para fazer a compressão abdominal e conseguiu chegar na lesão e biopsiar, que era o que ele pretendia. Né? Eu achei muito interessante. Olha só, né? Não, é muito interessante. Eu achei uma história. Eu gosto dessas coisas em que os médicos sempre têm muitas histórias a contar, né? E eu achei muito interessante, porque isso foi quando? Essa tua postagem no Facebook? Eu vou ser sincero com você, eu não recordo, ela ainda está lá, mas eu não recordo e também não lembro quando, mas assim, eu tenho acesso a essas informações, né? Sim. Mas o interessante é o seguinte, né? Um outro médico, só abordando outro aspecto, né? Impressionante, né? A diferença da perspectiva do impacto que isso tem no corpo médico e no corpo de enfermagem. Porque, ao mesmo tempo que a enfermagem é fascinada por isso, né? Fascinada, os médicos não. Então, assim, eu tenho um colega que, eventualmente, conseguiu que a esposa comprasse para ele uma tábua parecida com essa. Usa, eventualmente, mas praticamente, vou dizer assim, excluindo esse colega aí, a totalidade dos colegas, tanto coloproctologistas, cirurgiões gerais ou gastroenterologistas, não emprega isso. Não emprega. Não me pergunte por quê. Pois é, porque isso também muda a experiência da enfermagem, ajuda a enfermagem, né? Traz uma experiência boa também para quem está ali, né? Ajudando o médico, ajudando esse paciente. Então, quando tu traz uma técnica que facilita o trabalho de todos, isso é bom para todo mundo. É bom para o médico, para o paciente, para a enfermagem. Então, eu acho super válida aí, né? E contribui para que eu possa fazer um exame completo também. Exato. Sem forçar o aparelho, né? Sem empurrar demais, podendo causar algum tipo de lesão no paciente. Exato. Não, então, assim, tem muitos benefícios um acessório desses na colonoscopia, no exame de colonoscopia. E extremamente simples. Exato, extremamente uma tábua simples. Isso aqui custar o quê hoje em dia? Uns 45, 50 reais no máximo. É verdade. E também eu queria te fazer uma outra pergunta, fugindo um pouquinho da tábua, mas já que a gente está falando aqui de algumas novidades, né? Eu já ouvi falar, acho que tu comentaste até aqui em algum programa, água em vez de ar. Por que isso muda a experiência do paciente para fazer o exame, né? É que, na verdade, assim, até um tempo atrás, na verdade, assim, desde que a endoscopia ela surgiu, e aí eu vou falar da colonoscopia, se empregava ar, tá? Não que o ar não possa ser empregado, mas se empregava ar. Qual é o problema do ar? Eu não enxergo ar. Né? Então, o ar é bombeado através de um compressor, é ar ambiente,
Ele entra no intestino, né? Tem uma válvula que eu controlo, mas eu não consigo medir o volume de ar que eu estou colocando. Porque eu não enxergo o ar, eu vejo o intestino de repente abrir. Mas esse ar não fica ali parado. Olha, o ar entrou, vai ficar aqui nesse segmento do intestino, ele vai embora. Né? Vai para outros segmentos, de repente pode ir até para o intestino delgado. Isso pode causar uma super insuflação do paciente. E se ele vai adiante, eu não consigo buscar esse ar de volta. Eu não consigo, quando da retirada do aparelho, eu não consigo aspirar esse ar. Né? Eu posso até tentar aspirar um pouco, mas não vou conseguir aspirar todo o ar. Né? Bom, além disso, se eu faço uma insuflação exagerada, eu também vou acentuar os ângulos que existem no intestino grosso, dificultando a progressão do aparelho. Né? Sim. A água, então, e o ar é compressível. Não vejo o ar, não consigo medir, o ar é compressível. A água, ou soro fisiológico, líquido, que for empregado, ele é perceptível, ele se acumula nas zonas de declive, eu consigo medir o volume, né? É mais fácil de aspirar também. Tá? E ele, pela densidade dele, ele faz com que o cólon fique mais reto. E isso facilita a passagem do aparelho. A água tem outras vantagens também, né? Entre elas, a questão da refração entre o ar e a água, né? O ar do equipamento e a água que está no interior do intestino, ela, para quem já mergulhou, né? Sabe? Mergulhou com máscara, sabe disso, né? Acaba criando um efeito de magnificação da imagem. Então, as estruturas elas aparecem maiores, os pólipos ficam maiores, né? Fica de mais fácil identificação. E facilita sobremaneira o exame, né? Sim. Tanto que eu já dei... tanto que quando eu fui para o Japão em 2016 pela primeira vez para estudar, em 2014, na verdade foram 10 viagens, né? Em 2014 eu fui como turista, depois os demais foram para estudar. Em 2016 eu apresentei essa técnica com água para o chefe de serviço de endoscopia terapêutica do hospital da Universidade da Cidade de Yokohama, né? Na verdade, do centro médico da Universidade da Cidade de Yokohama. E ele ficou maravilhado e desde então usa água. Olha só, então nós estávamos levando um método novo aí para os japoneses, né? Do Brasil para o Japão, olha que legal. Embora seja importante citar que a primeira vez que a água foi empregada, não sei se foi em 1988, foi na verdade por médicos americanos, né, para passar pelo cólon sigmoide em pacientes com doença diverticular, com divertículos, né? Eles verificaram que facilitava o exame. Mas quem realmente começou, antes de mim, lá no Japão, a usar água, embora isso não se disseminasse no Japão, né? Então, os japoneses foram os que realmente começaram a empregar várias técnicas, os precursores de água para colonoscopia, de uma maneira geral. Bacana. E assim, falando de histórias, né? O Gustavo estava pronto para começar um exame e aí avisaram que não tinha CAP. Isso chama-se CAP. E aí a gente vai entender agora o que o Gustavo fez. Né, Gustavo? O que é o CAP? E conta essa história aí pra gente. Com licença. Na verdade, isso aqui é um cap de silicone, né? Então, isso aqui é um acessório que ele é colocado na extremidade do endoscópio. Tá? A maior parte dos médicos não usa. Tá? Não sei por que também. Esse é usado na extremidade do endoscópio e assim, ó, o que ele faz? Ele, na verdade, permite a manutenção da distância focal. Tá? Por quê? Porque a objetiva do equipamento, do endoscópio, colonoscópio, fica na extremidade do aparelho, bem na extremidade do aparelho. Tá. Então, se eu estou fazendo o exame, se eu me aproximo muito da parede do intestino com essa extremidade, fica uma mancha vermelha. Eu perco o foco, né? Isso é fácil de qualquer pessoa perceber, né? Se eu pego a palma da mão aqui e aproximo demais do meu olho, eu perco completamente aqui a resolução da imagem, eu não consigo enxergar, né, o relevo, né? Fica tudo de uma cor só. E isso acontece ao nível de endoscopia, né? E no cólon mais porque, diferente do estômago, o cólon é mais estreito, né?
Sim. Então, isso aqui permite a manutenção da distância focal e, com isso, eu consigo fazer um exame mais facilmente. Tá? Além do que, ele também, em mantendo a distância focal, muitas vezes tem técnicas que empregam água, desculpe, para magnificar a imagem, né? Então, e botar o aparelho junto da lesão. Então, se eu não tenho um equipamento que me distancie a ponta do endoscópio da parede, aí eu não consigo manter essa distância focal. Isso aqui permite. Tá? Mas o fato foi o seguinte, existe um hospital aqui em Porto Alegre que não tem os CAPs. E eu faço exames lá. Então, eu tenho os meus CAPs que uma empresa manufaturou para mim. Né? Eu trouxe do Japão, apresentei para eles. Eles estavam com ideia de comercializar, depois não quiseram mais, ou não quiseram até o presente momento. E eles fizeram vários CAPs para mim. E eu levo para esse hospital sempre, quando eu preciso. Eu tenho vários, né? Então, e chegou um dia, eu tipo, esqueci o CAP. E agora? Aí, na verdade, o que eu fiz foi... E depois até procurei se tinha alguma coisa semelhante em artigo científico e encontrei. Né? Não da maneira como eu fiz, mas eu fiz um CAP de Durex. Então, de fita adesiva. Né? Fita adesiva transparente. Eu desenhei aqui a mesma forma, né? E o exame foi fantástico. O exame completo, foi até a porção final do intestino delgado, com a mesma facilidade que um CAP real de silicone. Que bacana, né? Então, assim, ó, o que a gente vê nessas histórias, que eu acho muito legal, eu gosto muito de ouvir as histórias que os médicos trazem e essas histórias que tu tem trazido pra gente. Por quê? Porque olha, o que mostra isso? Vai um pouquinho além, né? Mostra, assim, a preocupação do médico em fazer um excelente exame, a preocupação do médico em ter a melhor imagem, a preocupação do médico em oferecer a melhor experiência com aquele paciente. E nos dias de hoje, em que se fala tanto sobre jornada do paciente, é isso mesmo que as pessoas estão procurando, Gustavo. As pessoas procuram por médicos que realmente olhem para elas, que se preocupem com aquele exame que estão fazendo e que a pessoa não seja mais um, né? Então, assim, é muito valoroso tu trazer essas histórias que a gente dá risada, né? Mas que a gente vê o valor disso para um paciente. Então, acho muito bacana, tu dá de parabéns aí, né? Acho que os teus pacientes devem ser muito felizes aí de te ter como médico, né? Eu acho que a gente primeiro tem que pensar que, embora seja comum para nós realizar esse tipo de atividade, realizar esse tipo de exame, realizar procedimentos, muitas vezes para o paciente é uma experiência única. Então, nós temos que trabalhar para que essa experiência única seja ótima, que seja agradável, que, na verdade, seja benéfica e que o paciente saia de lá satisfeito, né? Existe uma outra expressão que eu prefiro ainda, eu não quero que meu paciente saia apenas satisfeito. Satisfeito é uma coisa comum. Eu quero que, na verdade, o paciente saia encantado com o atendimento que ele recebe, né? Porque é isso que nos gratifica. Eu quero que o paciente tenha aquela experiência, que a experiência seja única para ele, né? Claro que a gente não vai conseguir isso sempre, né? Mas a gente trabalha para isso. Que bacana. E aí, gente, e é isso. Conexão Médica traz aqui informações sobre saúde, histórias onde a gente dá risada, mas a gente traz principalmente especialistas que estão aí nos canais, nas redes sociais. E esses dias eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante, Gustavo. O médico bom, ele tem uma obrigação de estar nos canais, na internet. Por quê? Para que os ruins não tomem o espaço que não é deles. Para que os pacientes possam escolher entre os melhores. Então, esse papel de um médico que vem dar uma entrevista, um médico que hoje tem uma rede social, ele é muito importante. Porque as pessoas querem os melhores. Elas querem consultar com os melhores médicos, os melhores especialistas.
elas querem fazer os melhores exames, elas querem ficar tranquilas, né? E eu acho que esse papel se cumpre muito quando um bom médico, um excelente médico, um médico que se preocupa com o seu paciente, fala isso e aí dá voz a muito mais pessoas. Porque antes como é que era, né? O médico bom era o médico que era indicado. Então, eu fiz um bom exame, o Gustavo me atendeu super bem e aí eu indico ele para os meus vizinhos, para os meus familiares. E hoje, na minha rede social, ou quando eu faço uma avaliação sobre o Gustavo, na verdade, eu quero que muitas outras pessoas se beneficiem como eu me beneficiei. Fico feliz. Essa obrigado, honrado. é a grande vantagem, né? Quando a gente encontra um médico assim que traz tantos esclarecimentos. E aí a gente encerra dizendo que façam o exame de colonoscopia, é um exame que previne doença. Então, queria que o Gustavo deixasse um último recado aí para nós. Então, só fazer um fecho aí, né? Lembrando que realmente a colonoscopia é o padrão ouro, né, em termos de diagnóstico, prevenção de câncer coloretal, que é o segundo câncer mais incidente em ambos os gêneros aqui no nosso estado, né, e que realmente a colonoscopia é o exame que pode permitir, né, que pessoas que poderiam eventualmente adoecer, ter câncer coloretal, né, em sendo beneficiadas, tenham essa doença tão grave evitada. Mas seria isso. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro do Conexão Médica. Muito obrigado.